Olá pessoal, meu nome é Rafael Santos e estamos em mais um vídeo da Casa Nerd LOL. Dessa vez, mais um vídeo do Desafio Médios, o segundo desafio. Para quem já está acompanhando a gente no Desafio Médios e para quem não está acompanhando, na descrição desse vídeo tem um link para a nossa página nesse desafio do Médios, onde você pode ir lá e votar nesse vídeo, porque vai ajudar bastante a gente. O Desafio Médios, ele é feito pelo Médios, que é a maior empresa de cashback do Brasil, onde você pode comprar seus produtos nas lojas parceiras do Médios e quando você compra esse produto você recebe uma parte do dinheiro de volta. E o que é isso? A Médios ela faz a questão dos anúncios com as lojas parceiras dele e aí eles dividem o dinheiro que eles recebem das lojas parceiras, repassando uma parte para o pessoal que está cadastrado no Médios. Então é bem legal, é gratuito, não tem taxa para você aderir ao Médios ou então sacar o dinheiro da poupança quando você recebe ao você fazer a compra. Então é bem bacana para você dar uma olhada. Também tem um link na descrição. E qual é o segundo desafio Médios? O segundo desafio Médios é a gente fazer um vídeo de nossas habilidades, um tutorial para ensinar a galera alguma coisa. Então, como eu achei que seria muito complicado ensinar o pessoal em um vídeo como cozinhar arroz ou então fritar ovo, eu achei, assim, eu e ela achamos que seria bem bacana fazer o que a gente faz aqui na Casa Nerd LOL, para quem não está acostumado, e quem está acostumado já vê de novo outra coisa, porque aí faz tempo que a gente não faz esse tipo de vídeo aqui. Então, vamos mostrar para vocês como jogar o jogo Dice Forge. O jogo Dice Forge foi lançado lá fora pela Libelud e aqui no Brasil pela Galápagos Jogos. Então se você gostar desse vídeo, você clica em gostei primeiro. E aí você já pode procurar nas lojas do Brasil, você pode encontrar o Dice Forge em português. O jogo em si, qual é o tema? O tema é fantasia medieval, eu acho que bem puxado para o grego. E os jogadores são grandes heróis que chamaram a atenção dos deuses. E agora os deuses estão puxando esses heróis para eles terem a oportunidade de participar de um torneio. O vencedor vai se tornar um semideus. Não, um grande já é um grande herói. Mas assim, quem conseguir maior pontos de glória vai se tornar um semideus e poder sentar junto aos deuses. O jogo, quando foi lançado, ele chamou a atenção por duas coisas. A primeira pela arte, pelo design das cartas, pelos desenhos, o insert que encaixava tudo direitinho, a qualidade dos componentes. Então, muito bonito mesmo de se ver na mesa, de se jogar, de dar o prazer de jogar só pela beleza do que o jogo trazia à mesa. E, igualmente, em pé de igualdade, trazendo a mecânica de construção de dados, mas não tipo construção de baralho, construção de cubinhos na sacola, construção assim que você está acostumado, mas é a construção literal dos dados. Não é algo original, o Writer Bones já fez isso, mas ele trouxe de volta na época que foi lançado, e é isso que se destaca no jogo. Então vamos dar uma olhada na mesa para vocês aprenderem como é o setup, a preparação da mesa, como é o jogo para 4 jogadores e as regras do mesmo, beleza? Então vamos lá! Vamos preparar o jogo para uma partida com 4 jogadores. Para menos jogadores, as regras são as mesmas, com pequenas mudanças na preparação e quantidade de rodadas. Uma das coisas legais do jogo é que o insert ele deixa já tudo quase preparado para você fazer uma boa arrumação, você não se perder durante o momento de preparação da mesa. A primeira coisa que você faz é pegar o tabuleiro de Ilhas Celestiais e colocar próximo às fundações. Então você vai colocar todas as cartas na parte dos espaços que tem na Ilhas Celestiais. Então você vai olhar o custo da carta, que no caso aqui é um fragmento lunar e aqui é um fragmento solar, e você vai colocando um conjunto de 4 cartas de mesma cópia em cada espaço desse. No jogo para 3 jogadores são 3 cartas idênticas e no jogo para 2 jogadores 2 cartas idênticas. E aqui ela está dividida já, uma parte para os que custam tanto lunar como solar, as partes que custam apenas solar, apenas lunar, e a questão é essa aqui. Na carta você vai ver esse símbolo aqui. Esse símbolo indica que essa carta é usada em partidas introdutórias. Então a primeira vez que você está jogando, as primeiras vezes que você jogar, para você se acostumar com o jogo,
você vai colocar essas cartas aqui, que são as da introdutória. E aí você vai ver aonde elas se encaixam. Então nesse caso aqui, essa carta aqui, junto com as suas outras cópias, ela custa um solar. Então no caso, ela vai colocar na parte onde ela se encaixa direitinho no tabuleiro. Até a própria arte ela identifica o local dela fica. Ó, a continuação da imagem e o tipo de custo para adquirir essa carta. Você procura as outras 3 cópias no jogo de 4 jogadores e já faz um monte aqui. E isso você faz em todos os outros espaços celestiais, de ilhas celestiais. Espaço especial, ele para adquirir essa carta você precisa pagar recursos equivalentes a 5 fragmentos solares e 5 fragmentos lunares. No jogo introdutório nós temos o que é a Hidra, né? E ele vem com esse bando de morcegos, que é só uma carta que tem. Ele também é arpias, né? Ele também é do introdutório, então eu imagino que é a primeira carta que a pessoa pega, porque, né, toda vez quando invade algum tipo de caverna, sai os morcegos primeiro, depois o monstrão, e é isso. Em seguida você coloca esse pequenininho marcador na posição inicial da rodada, Em seguida, cada jogador deve pegar um inventário de herói e colocar na sua frente, pegar os 5 marcadores da sua cor e colocá-los em cada espaço 0 do inventário de herói. Pegar sua miniatura de herói e colocar no portal inicial correspondente. Pegar um dado claro e um dado escuro e colocar no seu inventário. A forma como eles devem ficar montados os dados já tem na parte de armazenamento do jogo. O jogador mais jovem se torna o primeiro jogador e pega a fichinha de primeiro jogador, com a qual ele vai ficar até o final do jogo. Então os jogadores vão ajustar seus registros de recursos na parte do ouro, conforme a ordem do turno. Se o primeiro jogador em uma partida com 4 jogadores começa com 3 de ouro, o segundo com 2, o terceiro com 1 e o quarto com 0. Então retire o templo da capa e deixe ele na fundação. O jogo é dividido em várias rodadas, 9 para 2 e 4 jogadores e 10 rodadas para 3 jogadores, onde todo mundo vai ter um turno como jogador ativo, aquele cara que vai fazer a ação depois que todo mundo fazer a benção divina. O primeiro jogador ativo é aquele que tem o marcador de primeiro jogador, então todos vão receber a benção divina, então todos vão rolar os dados e adicionar o resultado aos seus recursos. Então ao rolar, você vai colocar as faces que foi tirada na parte do seu inventário e aumentar aquela quantidade, nesse caso 2. Ao mesmo tempo, o outro jogador vai ter jogado os dados e também adicionar ao seu inventário, registro de recursos. Isso os outros 2 jogadores também vão fazer. Nesse momento, o jogador ativo agora vai poder fazer algumas coisas. A primeira coisa é chamar por reforços. Caso ele já seja dono de cartas como essa aqui, que tem o símbolo de reforço, ele pode fazer a ação daquela carta. Ele exausta e faz o poder daquela carta. Tendo ou não essa carta, fazendo ou não o reforço, ele agora pode fazer uma das 2 ações: fazer uma oferenda para os deuses ou realizar um ato heróico. Na oferenda aos deuses, ele pode comprar qualquer quantidade de faces diferentes de dados que sua quantidade de ouro permita. Após a oferenda, reduzindo a quantidade de ouro que ele deu, ele deve forjar os dados.
Então nesse caso aqui, do jogador número que nós temos, ele tem 5 de ouro. Então ele poderia comprar uma face de custo 2 e uma face de custo 3. Com isso, ele vai a 0 de ouro, que ele tinha 5, e agora vamos forjar os dados. E é nesse momento que a gente diferencia crianças de adultos, porque você vai ver se você vai conseguir forjar o dado sem jogar a face do dado lá para o outro lado da sala. Para forjar o dado, você pega qualquer um dos dados e substitui uma dessas faces pela face nova que você adquiriu. Todas essas duas faces novas podem ir no mesmo dado ou você pode dividir. No caso aqui, tira e coloca. Nesse lado aqui eu também vou tirar um desses e colocar aqui. Certo? E aí as faces novas adquiridas ficam com a face para cima e você coloca no seu inventário. As faces substituídas não podem ser colocadas de volta no turno posterior, elas são colocadas de lado do jogo e você não pode rearranjar as faces dos dados depois durante a partida. Então essas faces só vão sair daqui quando você, caso compre uma nova face e substitui elas, mas mudar elas de lugar não pode mais. A outra ação seria um ato heróico. Você pode gastar os recursos exigidos em cada espaço das ilhas celestiais, tanto de solar como de lua, em outros cantos que você pode ver. E aí você paga aqueles custos de recurso e move sua peça para lá. Nesse caso aqui, por exemplo, gastaria 3 de solar, aí eu moveria o preto para cá e pegaria essa carta aqui. Algumas cartas têm efeito instantâneo, então quando são adquiridas, o instantâneo é esse símbolo aqui, quando elas são adquiridas, você faz imediatamente o poder que elas dizem. Se a peça já estivesse lá naquele local, eu não precisaria mover a peça. Caso o jogador já estivesse no local que a pessoa está indo, ela paga o recurso e expulsa aquele jogador de volta ao portal inicial. Só que aí esse jogador expulso, em compensação, ganha uma benção divina imediatamente. Ele joga os dados e adiciona aqueles recursos que ele ganhou. A carta adquirida pelo jogador vai para uma das 3 pilhas de cartas que o jogador vai começar a fazer. A pilha de cartas de reforço, onde você deixa a amostra qual é o reforço que aquela carta pode dar para você. A pilha de cartas de efeito instantâneo, que fica virado para baixo para você não mostrar quantos pontos de vitória você está acumulando. E a pilha de efeito contínuo, que no jogo introdutório não existe essas cartas, que tem uma ampulheta, só que aí nos jogos mais experientes com outras cartas eles adicionam esse elemento. O jogador ativo então ou escolheu fazer uma oferenda ou realizar um ato heróico. Porém, depois dessas escolhas e fazer os efeitos, ele ainda pode ter uma ação extra. Como? Ele pode pagar, se ele tiver, 2 fragmentos solares para realizar mais uma ação, ou um ato heróico, ou fazer uma oferenda. E no caso, aqui tem um lembrete, que você pagando 2 você pode rejogar. Geralmente a pessoa faz isso quando tem ou dinheiro ainda para gastar, fez um ato heróico primeiro, depois realiza, gasta 2 para fazer uma nova ação, que é comprar uma nova face de dado, ou quando ele tem mais recursos em lunares, ou então até mesmo em solares, que primeiro compra a face de um dado, depois gasta 2 para ir para um ato heróico de lunar ou solar. Ou então mesmo ele repete a ação 2 vezes. No caso, seria para 2 atos heróicos no mesmo turno. Ao final do turno do jogador ativo, é a vez do próximo à esquerda também ser o jogador ativo. Isso fazendo todas as coisas que a gente já comentou aqui sobre as fases do turno. Lembrando que todo mundo no começo do turno de um jogador ativo recebe a benção divina, incluindo ele mesmo. Por isso que o último jogador ativo, o 4º jogador, não recebe nenhum ouro no começo do jogo, porque provavelmente depois que passar todos os turnos, todo mundo recebendo benção divina, ele provavelmente vai ter muito recurso já.
Quando todos os jogadores tiverem feito seus turnos como jogadores ativos, é o fim da rodada e você passa para a próxima rodada, começando novamente com o jogador com o marcador de primeiro jogador. Também, caso seja a última rodada, ou 10 para 3 jogadores, ou 9 para 2 ou 4 jogadores, é o fim do jogo, e aí você vai contar os pontos de glória. Você conta os pontos que você já acumulou durante o jogo com os pontos das cartas que você adquiriu, que os pontos estão aqui em cima. Além disso, tem algumas partidas que as pessoas chegam ao máximo do limite da tabela de pontuação. O máximo do limite da tabela de pontuação, quando chega a 99 e vai para 100, você bota 0 e 0. E aí você ganha essa fichinha, que é mostrando que você já passou da marca de 100. Então no caso você vai pontuando ainda novamente nas partes de unidade, depois dezena. No final do jogo você conta as cartas, o que tem aqui, mais o 100 ou vários 100 que você tiver aí. Parabéns por você ter conseguido fazer isso. Quem tiver mais pontos vence o jogo. Se houver empate, todo mundo empatado vai ser ascendido ao cargo de semideus do lado dos deuses. Muito da dinâmica do jogo vem das faces dos dados e das cartas que você adquire. Então, para você ter uma ideia maior do que pode acontecer durante o jogo, eu vou mostrar para vocês algumas cartas e algumas faces dos dados. O que que elas fazem, né? Então, no caso, tem essas cartas aqui, que é de reforço. Quando você usa essa carta, você exausta, paga 3 de ouro e ganha 4 pontos de vitória. Essa aqui você exausta para ganhar um recurso de ouro, solar ou lunar, você decide. Essa aqui imediatamente é um efeito instantâneo, você ganha 3 de ouro e 3 lunar. Essa aqui você ganha 14 pontos de vitória. Essa aqui você ganha a face do espelho. Quando você joga essa face do espelho, se cair a face do espelho, você pode copiar qualquer outro dado, face de outro dado que esteja na mesa dos outros jogadores. Eu não me lembro se você mesmo, mas dos outros jogadores. Essa aqui é instantâneo, você ganha essa carta e você vai, toda vez que você ganha ouro, você pode, ao invés de botar no seu registro de recurso, você pode botar nessa trilha. Toda vez quando você vai chegando na trilha, a primeira vez você vai ganhar 10 pontos de vitória, a segunda vez 15 pontos de vitória. Essa aqui é bem interessante porque não cheguei a falar, mas para cada carta que você adquirir desse baú, você vai aumentar seu inventário de herói. Então no caso assim, ó, você vai aumentando e vai colocando mais no limite de quantidade de jogadores que tem. Isso é importante porque caso você receba recursos e já tenha chegado ao limite, você perde aqueles recursos. Então a única maneira de não ter gasto, não ter desperdício na verdade, é pegando essas cartas para aumentar seu inventário. No caso da pontuação, não precisa se preocupar com isso, que tem aquele sistema de fichas de 100 pontos de vitória. Essa carta aqui, ela concede você como reforço uma benção inferior, que é jogar apenas um dado, você escolhe qual. Este aqui você faz todo mundo jogar 2 dados e aí você escolhe 2 faces de qualquer dado que foram rolados. 12 pontos de vitória. Essa é uma face vezes 3. Nessa face vezes 3, o outro dado é multiplicado pelo 3. Você ganha aquele recurso vezes 3. Essa aqui permite 8 pontos de vitória também e 2 benções divinas. Essa aqui é do chefão, 27 pontos de vitória. E o outro chefão, 26 pontos de vitória. Além disso, tem essa aqui. Isso tudo são dos introdutórios, que você permite ter imediatamente 4 benções inferiores. Muito legal. Na parte dos dados, ele já identifica que a parte de baixo são dados, face de dados provenientes de cartas, né? E aqui você pode comprar. Então, no caso, 3 de ouro, 1 de lunar, 4 de ouro, 1 de solar. Aqui você tem uma face que, ao cair, você pode ou escolher um dos 3. Aqui você ganha 2 e 1 lunar, 1 ponto de vitória e 1 solar, 6 de ouro. Aqui são todas as mesmas faces, 3 de ouro ou 2 pontos de vitória. Aqui são 2 lunares, 2 solares e 3 pontos de vitória. Aqui 1 de cada. Aqui você escolhe 2 de ouro, 2 solar ou 2 lunar. Ganha 2 pontos de vitória e 2 de lunar e 4 pontos de vitória. Então, vários jeitos de você
montar os seus dados, e depende da sua estratégia e do seu conhecimento sobre probabilidades. Então pessoal, esse foi Dice Forge, lançado aqui no Brasil pela Galápagos Jogos. E se você gostou desse vídeo, novamente clique em gostei. Se você teve alguma dúvida sobre esse jogo e quer esclarecê-la, só botar nos comentários a sua dúvida. Não esqueça de compartilhar com seus amigos, não esqueça também de nos ajudar no Melios, sério. Não custa nada você, só um pouquinho do seu tempo, se cadastrar no Melios e votar na gente através do link da descrição. Ajude a Casa Nerd LOL, beleza? Então pessoal, não deixe de olhar nossas redes sociais e até a próxima. Tchau!